Fala, galera top! Igreja linda de Curitiba, igreja linda de Recife, igreja linda do Brasil. Estamos aqui agora ao vivaço. Olha o pastor Juarez aqui. Conseguiu fazer galera do louvor, algo extraordinário, queridos. Ele tem a tecnologia do Facebook com o YouTube e ainda usou o Zoom para eu dar as boas-vindas e a gente... Hoje nós temos uma surpresa muito especial. Pastor Juarez e Pastora Sol aceitaram o convite de trazer uma palavra poderosa aqui para a igreja de Curitiba. Eu não sei se está frio aí em Recife, né? Porque aqui em Curitiba agora está voltando a esquentar. Mas o pastor Juarez falou que estava tão frio lá, que lá 18 graus é muito frio, que nem os tubarões estavam saindo no mar dessa vez. Então, queridos, quero dar as boas-vindas a todos. Sejam muito, muito bem-vindos. E quero agradecer toda a igreja de Curitiba por tudo que vocês têm feito, tá? Por toda a participação, por toda a solidariedade, por toda a ajuda, por toda a entrega. Glória a Deus, isso que é ser igreja, porque nós somos a igreja, né? Então, isso que é lindo, nós, não importa onde nós estamos, nós fazemos o que tem que ser feito. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Não importa se a gente está na nossa casa, nós somos o templo, nós somos o corpo e todos juntos fazemos a diferença. Quero agradecer mais uma vez a toda a ajuda, né, que tem acontecido, a questão social muito forte na igreja. Glória a Deus por isso. E hoje não serei eu e a Aline, nem o Arthur, apesar do Arthur querer ministrar sobre as nossas vidas, e ele ia fazer lá. Hoje temos a honra de receber a pastora Sol e o pastor Juarez, que vai ser top. Aceitaram o convite ontem, queridos, de bate pronto. Esses pastores são tops demais. E a partir de agora, nós não vamos falar mais nada, eles que vão trazer a palavra. Deus abençoe, povo de Deus. Logo, a gente já vai falar agora, porque depois acho que a gente não vai entrar. Boa semana. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Mais uma vez repetimos, se precisarem de alguma coisa, estamos aqui. E sejam edificados pelo Senhor, através da pastora Sol e do pastor Juarez, todo o povo lá da igreja de Recife, que é um povo maravilhoso, um povo lindo. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. E vamos beijo. Só dar um tchauzinho do Arthur aqui, ó. Vem aqui, Arthur. Vem dar tchau. Tchau, gente linda! Um beijo, seus lindos. E vamos receber uma palavra poderosa do Senhor através dos pastores, agora de Recife, cidade linda que eu quero conhecer. Glória a Deus. Pastora Amém. Sol, está nas tuas mãos agora. E pastor Juarez, muito obrigado. Ai, Arthur.
oficialmente hoje à noite. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa igreja tão querida que o Senhor tem levantado na cidade de Curitiba. Nós queremos pedir que a mão do Senhor esteja sobre eles, que eles possam conhecer a graça do Senhor, o amor do Senhor em todo o tempo, o cuidado do Senhor em todo o tempo. Que a mão do Senhor esteja sobre eles e que nessa noite o Senhor aceite a nossa adoração e o nosso louvor como um aroma agradável diante do trono do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olá, querida igreja, tudo de novo, vamos lá. Agora estão ouvindo? Sim. Desde o começo? Tá. Boa noite. É uma alegria muito grande estar com vocês, igreja de Curitiba. Eu sinto muita saudade de vocês, muita saudade mesmo. Até quero dizer que a nossa casa está aberta aí. Se um dia vocês quiserem conhecer Recife, pode vir. A igreja aqui também está aberta para vocês. Eu sinto muita saudade de vocês, povo de Deus. A única coisa que eu não sinto saudade é do frio daí. Mas do resto, especialmente da canja de galinha da Ivanda. Ivanda, nunca comi uma canja de galinha tão boa em toda a minha vida. Eu morro de saudade da sua canja, viu? Com os pés de galinha, que só você sabe fazer. Então, eu queria convidar vocês também nessa noite a ler um versículo para nós começarmos esse culto. Ler um versículo que diz assim: o Senhor é a minha força, está no Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Nós queremos louvar o Senhor nessa noite. Eu quero convidar toda essa igreja para louvar o Senhor de todo o coração, porque Ele é a nossa força. O Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós queremos declarar isso hoje à noite através dessa canção. E queremos dizer: Senhor Jesus, Tu és a nossa alegria, a nossa força, e por isso nós Te louvaremos. Amém? Vamos orar, então, para começar oficialmente esse culto hoje à noite. Senhor Jesus, nós queremos entregar esse culto diante do Senhor e dizer que com toda a força do nosso coração, com todo o amor que nós temos, nós louvaremos o Senhor hoje à noite, porque o Senhor é a alegria do nosso viver e a nossa força está no Senhor. Em nome de Jesus, abençoa esse culto e fala ao nosso coração, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olá, pessoal de Curitiba. Saudade de vocês, saudade dessa cidade linda. E que bom que a gente pode estar hoje aqui ministrando essa palavra para vocês, esse culto junto com vocês, junto com o pessoal de Recife, a nossa igreja aqui em Recife. Nós estamos muito felizes por essa oportunidade. Obrigado, Daniel, pelo convite. Para nós é uma honra poder estar junto hoje ministrando esse culto para vocês. E nós queremos cantar agora uma canção. Depois, na hora da palavra, a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas eu quero convidar você a cantar com a gente. Eu não sei se todos vocês talvez vão conhecer, mas essa música diz: Vitorioso és em meio às tribulações. Nós cremos que Deus nos fez mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Com armas de fé.
poderoso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável não prevalece. Nada irá me, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
Muito bem, vamos lá. Como eu disse, né, para mim é uma grande honra poder ministrar para os irmãos de Curitiba. Pelo que eu lembro, se não me falha a memória, a última vez que eu preguei para a igreja de Curitiba foi em dezembro de 2012. Faz um dia desses aí, né? Na verdade, foi por ocasião da nossa ida para o Mato Grosso do Sul, quando nós éramos pastores ainda em Curitiba, e nós fomos de Curitiba para o Mato Grosso do Sul, e nessa ida, né, a última vez que eu preguei foi em dezembro, porque em janeiro, início de janeiro, nós fomos embora para o Mato Grosso do Sul. Então agora, né, 8 anos depois, temos a oportunidade de novo de pregar e ministrar para essa igreja que fez parte da nossa história de ministério, onde nós fomos ungidos pastores na Fonte Church, eu e a pastora Solange, onde nós começamos a caminhar, né, com os jovens ainda naquela época. Muitos deles, na verdade, eram crianças, né? Eu lembro ainda do Gustavinho, na época era Gustavinho ainda, né? Tão pequenininho, Aldineizinho a gente chamava, porque o Aldinei também era pequeno, né? Então, depois de muitos anos, a gente vê também o fruto de tudo que a gente trabalhou lá atrás na igreja, na vida de muitos jovens hoje. E também, Curitiba foi uma parte muito importante da nossa história, minha e da Solange. Foi lá que nasceram os nossos 2 filhos. Então, muitos irmãos que estão hoje nos assistindo aí participaram desse processo do nascimento dos nossos filhos. O Davi, quando, né, chegou a Rebeca também, e se divertiram bastante. E até hoje ainda, na verdade, Davi e Rebeca têm amigos em Curitiba, ainda da igreja, da época da igreja. Então, para nós é uma alegria muito grande. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês hoje, meus queridos. O título, né, o tema dessa palavra era Em Meio às Tribulações. E eu quero convidar você a abrir comigo em Atos capítulo 16. Você que talvez não está com a Bíblia aí em mãos, o nosso irmão aqui vai colocar o texto na tela para você poder acompanhar. Só eu não sei se talvez, dependendo do tamanho da tela do seu celular, talvez o texto fique pequeno. Mas ele vai colocar aí para você Mateus capítulo 16, versículo 22. Mateus capítulo 16, versículo 22. Amém? Vamos lá? A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados, e depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Amém? Esse texto, Paulo e Silas, eles vão para uma cidade chamada Filipos, que é a cidade onde surgiu uma igreja que depois o Paulo escreve uma carta para eles, que é a igreja dos filipenses. Então aqui eles estão na cidade de Filipos. E o que acontece
é que uma mulher dessa cidade, chamada Lídia, ela se converte e ela acaba recebendo Paulo e Silas e Lucas, que estava com eles nessa viagem, para eles se hospedarem lá, enquanto eles estivessem na cidade de Filipos. E o Paulo, todo dia, quando ele saía da casa de Lídia e ia para o lugar de oração, a Bíblia diz que uma jovem ia andando atrás de Paulo e falando, esses homens são homens de Deus, escutem o que eles têm para dizer. E a jovem todo dia fazia essa mesma coisa, até que um dia o Paulo não aguentou mais, ele olhou para essa mulher e falou, sai em nome de Jesus, porque na verdade essa mulher, ela era endemoniada, ela tinha um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação, ela era uma escrava, e os donos dessa escrava ganhavam muito dinheiro através do espírito de adivinhação que estava nela. Quando Paulo expulsou o espírito de adivinhação, essa mulher passou a não ter mais a fonte de lucro que ela tinha. Eles perderam a fonte de lucro. E aí eles denunciaram o Paulo e o Silas, e o Paulo e o Silas foram açoitados. Não foi só açoitado, né? A palavra diz que eles foram severamente açoitados, né? Eu gosto quando eles escrevem algumas coisas assim, a gente passa por algumas palavras sem perceber. Só ser açoitado já é alguma coisa que eu não consigo nem imaginar. Eu já apanhei do meu pai uma vez, que eu lembro que a minha perna ficou doendo uns 3 dias, assim. Eu acho que muitos aí, irmãos devem ter passado por uma situação semelhante. Mas eu acho que talvez isso não chega nem perto do que é ser açoitado severamente, né, pelos guardas. Então, o Paulo e o Silas foram açoitados severamente, mandaram tirar a roupa deles, então eles foram, né, nus, açoitados, e depois de terem sido açoitados, foram levados para a prisão e entregues para o carcereiro. E o carcereiro, diz a palavra, que colocou eles no tronco. Eu coloquei uma imagem aí para a gente entender o que é ser colocado no tronco, né? Porque às vezes a gente acha, não tem uma ideia própria do que seja ser colocado no tronco. Pode colocar a imagem aí, irmão? Olha aí, ó. Aqui a gente tem dois homens, né? Uma imagem, um desenho, na verdade, que tenta retratar o próprio Paulo e o Silas com os pés no tronco, né? Talvez o tronco até pudesse ser maior, né? Talvez como essa segunda imagem, mas eles estavam acorrentados e os pés presos em um tronco. Isso aí não é uma coisa tão assim do passado, né? Por exemplo, agora, por conta da pandemia e do isolamento social, olha o que aconteceu aí na Colômbia, ó. Esses aí são pessoas que saíram de casa durante o período de isolamento social, e na Colômbia eles acharam uma forma legal de manter os caras presos, olha aí, ó, preso no tronco, assim como Paulo e Silas foram naquela noite. Então, ser preso no tronco é de uma forma que você consiga garantir que aquelas pessoas não vão fugir. Então você coloca elas com os pés presos, e mesmo que a pessoa consiga soltar suas mãos, ela teria que quebrar um pé, ou ela teria que talvez até arrancar o pé para poder tirar o pé fora de um tronco desse. E o Paulo e o Silas foram colocados no tronco, na cela interior, ou seja, na última cela, e aí fecharam tudo, e aí agora saíram, e está lá Paulo e Silas. E o que acontece? Paulo e Silas agora estão lá, dentro da prisão, e eu não consigo imaginar a situação. Porque, pense comigo, Paulo e Silas foram açoitados severamente. Se você não sabe como eram os açoites, se você procurar depois na internet, você vai ver que os açoites eles tinham algumas pontas de ossos nas pontas, de forma que quando eles batiam, eles furavam, eles rasgavam, né, a pele, era um negócio muito brutal. E aí agora Paulo e Silas foram açoitados, eles estão com as costas, né, cortadas de açoites, e foram lançados dentro da prisão. Ainda bem que a prisão havia sido higienizada antes, né? É claro que não, né? Eles foram jogados numa prisão. Num dos desenhos, inclusive, tem um ratinho junto na prisão, e eu imagino que deva ser mais ou menos assim, cheio de ratos, cheio de sujeira, fezes humanas, o que você possa imaginar, porque é uma prisão, eles não estavam nem preocupados com quem ia ser jogado dentro da prisão. E essas pessoas foram, os Paulo e Silas, colocados dentro da prisão, com as costas arrebentadas, e não sei, inclusive, se devolveram as roupas deles, porque disseram lá que eles ficaram pelados, foram açoitados e colocados na prisão, e pé amarrado ainda por cima, que você não pode nem levantar, você tem que ficar ali, né? Então imagina a dor que eles estavam sentindo. É uma situação terrível, inimaginável para qualquer um de nós. Em meio a toda essa tribulação,
olha o que acontece no versículo, se eu não me engano, no versículo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Eu consigo imaginar, e eu quero que você pense isso comigo. Paulo e Silas dentro da prisão, vitorioso és, na tempestade estás. Você já pensou isso? Uma coisa é a gente falar vitorioso sentado no nosso sofá, numa noite fria de Curitiba, né, ou numa noite quente de Recife, sentadinho no sofá, com ventilador para quem está com calor, com cobertor para quem está com frio, ouvindo uma pregação pelo YouTube, você não precisa nem sair de casa e ir para a igreja. Né? Em Curitiba nós tínhamos um sério problema, um espírito que agia nos meses de junho, julho e agosto, é o espírito do cobertor. Esse espírito do cobertor ele era muito forte. No domingo à tarde tinha muitas pessoas que não conseguiam se libertar do espírito do cobertor para ir para a igreja. O espírito do cobertor era muito forte. Mas agora até o espírito do cobertor venceu, gente. Tá todo mundo em casa, enrolado no cobertor, ouvindo uma palavra pelo YouTube, pelo Facebook, né, de boinha. Então, o que eu queria dizer com isso? Que a gente canta, vitorioso és, na tempestade estás, né, o inferno não prevaleceu, muralhas irão se romper, né, enquanto nós adoramos. E tudo isso é muito legal, mas a gente não sabe o que é tribulação de verdade. E por que eu falei sobre essa? Quero falar sobre essa palavra, porque nós temos vivido um tempo de tribulação. Esse tempo que nós temos vivido hoje, no dia de hoje, ele é inigualável a qualquer outro tempo que nós tenhamos vivido como igreja, como nação, ou até mesmo como mundo, na nossa história recente. Nós não temos nenhuma referência de tudo que está acontecendo e as pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão solitárias, as pessoas estão desesperadas por falta de emprego, as pessoas estão desesperadas por vida financeira, as pessoas estão clamando para que as coisas voltem ao normal, as pessoas estão com medo de doença, as pessoas estão com medo de morte, as pessoas estão temerosas, as pessoas estão se prendendo em casa com medo. É um momento de tribulação muito grande, esse momento que nós estamos vivendo hoje. Mesmo assim, ele não se compara ainda ao que o Paulo e o Silas estavam vivendo naquela noite. Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo no meio da pior tribulação, nós somos chamados a louvar a Deus e a engrandecer o nome dele, que é isso que o Paulo e o Silas estavam fazendo na prisão, no meio da pior tribulação, no meio de uma situação horrível e sem perspectiva nenhuma. Qual era a perspectiva de Paulo e Silas naquela noite? A perspectiva era morte. O que eles poderiam experimentar saindo dali? Era morte. E mesmo assim eles estavam cantando e orando e os outros presos estavam ouvindo aquilo que eles estavam fazendo. Eu quero ler um outro texto com você, que é um texto que eu compartilhei com os irmãos aqui de Recife na semana passada, que está em Marcos capítulo 4, que é algo que Deus falou comigo em relação à palavra que eu preguei aqui na semana passada, mas que tem tudo a ver com isso que eu estou falando com você agora. Marcos capítulo 4, versículo 37, o irmão vai colocar na tela para você também, para você acompanhar. O versículo 37 de Marcos 4, ele nos fala assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Até aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre esse texto porque ele contrasta com o texto de Paulo e Silas. O que eu falei para os irmãos na semana passada aqui, que eu quero compartilhar com você em relação a esse texto, é que quando a gente olha para a vida desses discípulos que estavam com Jesus no barco, e muitas pregações que talvez você possa ter ouvido em relação a isso, nas pregações, os pregadores repreendem os discípulos dizendo por que os discípulos não ordenaram eles mesmos que o vento parasse e que o mar parasse. Eles não tinham fé para mandar o vento parar e para mandar o mar se aquietar. E eu acho diferente. Eu quero colocar uma outra perspectiva nesse texto para fazer você pensar junto comigo. Que talvez
O que Jesus repreendeu eles, dizendo que eles não tinham fé, é porque eles precisaram acordar Jesus, porque eles estavam apavorados e eles achavam que eles não conseguiriam atravessar o mar no meio da tempestade. E aí eles tiveram que recorrer a Jesus. O que Jesus quis dizer para eles: vocês não têm fé? Vocês não creem que nós vamos chegar do outro lado mesmo no meio da tempestade? Vocês não creem que nós podemos passar por qualquer tempestade e que nada pode nos atingir? Jesus teve que acordar e acalmar o mar por causa do medo dos discípulos em relação ao que estava acontecendo e por causa do medo deles, de que eles não conseguiriam chegar do outro lado com vida. Então, a fé deles não era uma fé que precisava acalmar a tempestade, mas era uma fé que precisava crer que passaria pela tempestade. E por isso que eu digo que ela contrasta com a história de Paulo e Silas, porque Paulo e Silas, eles estão no meio da tempestade e eles estão louvando. Eles não estão dizendo: Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Senhor, por que isso aconteceu? Eu dou o dízimo. Senhor, eu vou na igreja todo domingo. Senhor, eu conheço a tua palavra. Senhor, eu oro. Senhor, isso, Senhor. A gente usa as coisas que nós fazemos como moeda de troca para que Deus não permita que a gente passe pela tribulação. E, na verdade, a Bíblia deixa muito claro que para que a gente possa crescer, a gente precisa ser provado, a gente precisa passar por tribulação. A tribulação faz parte do crescimento espiritual do corpo de Jesus, da igreja, dos crentes. Então nós precisamos da tribulação. E Jesus repreendeu os discípulos porque eles não entenderam que eles precisavam daquela tribulação. Paulo e Silas, por outro lado, eles estavam vivendo a tribulação e eles estavam crendo no poder e na soberania de Deus, mesmo em meio àquela tribulação. O desafio para mim e para você, então, é nós continuarmos crendo em Deus, mesmo no meio da pior tribulação. Mas o que me deixou muito, me chamou muito a atenção nesse texto, muita atenção mesmo, é que enquanto eles estão adorando, Deus causa um terremoto. E eu digo que esse terremoto é de Deus, não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Por quê? Porque esse terremoto fez as portas abrirem, e esse terremoto fez as correntes se soltarem das mãos dos presos. Que terremoto que faz corrente se soltar da mão? Pensa no terremoto que chacoalhou esses presos até o ponto da corrente saltar da mão, né? Ou do pé. Diz que os troncos se soltaram dos pés, as correntes se soltaram das mãos e as portas se abriram. Que terremoto específico, né? É um terremoto muito específico. Mas o que me chama a atenção é que Paulo e Silas estavam lá dentro orando, e eu não sei o que eles estavam orando. Talvez eles estavam pedindo: Senhor, nos livra dessa situação. E de repente a porta abre e as algemas caem. Qual seria a nossa, preste atenção, qual seria a nossa atitude se nós estivéssemos presos na situação de Paulo e uma porta se abre? Para mim não precisa nem pensar muito. Você sai correndo. Você sai correndo o mais rápido possível. Eu sempre digo que você não precisa ser o mais rápido. Você só não pode ser o mais lento. Né? Porque se tiver outro mais lento que você, eles pegam o mais lento. O importante é você não ser o mais lento, né? Eu ia sair correndo, né? Imagina a debandada de presos, porque era uma prisão, estava cheio de presos. E aí, imagina, abre todas as portas, solta todas as correntes, o que os presos vão fazer? Vão fugir. E isso tem uma realidade espiritual que diz respeito àquilo que nós também vivemos no nosso dia a dia. Quando nós estamos em um momento de tribulação, quando nós estamos passando por necessidade, quando a gente está num momento que a gente não está muito bem, e uma porta se abre, a gente vai direto na porta. A gente não pergunta se é para a gente ir pela porta. Porque olha só, Deus abriu a porta da prisão, mas Paulo não saiu, porque não era da vontade de Deus que Paulo saísse, mesmo com a porta aberta, porque tinha outra coisa para acontecer. E por isso que eu digo que nem toda porta aberta é uma porta que você deve entrar. Muitas vezes a gente fica clamando: Deus abre uma porta, Deus... Aí quando abre uma porta, não precisa nem abrir uma porta, abre uma fresta. A gente já está se enfiando, né? Eu lembro uma vez, quando eu ainda estava em Curitiba, eu me formei em 2007 e eu comecei a trabalhar numa empresa de petróleo em 2007 mesmo.
E eu trabalhava, antes dessa empresa de petróleo, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações. Muitos devem conhecer a Siemens. Na época, a Siemens era muito forte em Curitiba, tinha um polo muito grande lá no SIC, na cidade industrial. E aí eu trabalhava na Siemens, e eu saí da Siemens e fui para essa empresa de petróleo. E eu comecei a trabalhar nessa empresa de petróleo, e eu ganhava assim, razoavelmente bem. Eu ganhava em torno de uns 6 salários mínimos na época, né? Que foi o meu salário inicial nessa empresa. De repente, essa outra empresa de telecomunicações me ligou, enquanto eu estava trabalhando lá, no terceiro mês que eu estava trabalhando lá, me ligou e falou assim, ó, Juarez, cara, a gente está com um projeto aqui e a gente quer fazer uma proposta para você voltar a trabalhar com a gente. Qual que é a proposta? A proposta era 10 salários mínimos. Uma proposta razoável, né? Uma proposta razoável para qualquer um, né? E aí, eu falei assim, cara, dá um tempinho, deixa eu pensar. E aí, eu fui junto com a Solange, a gente foi orar, e a gente estava naquela dúvida, né? Pô, são 4 salários mínimos por mês de diferença. Cara, é mais do que muita gente no Brasil inteiro recebe por mês, a diferença de salário que eles me ofereceram para eu ir trabalhar nessa empresa. E fora os benefícios, né? Tinha muito benefício. Essa empresa era uma empresa excelente, eu amava trabalhar nessa empresa. E eu queria voltar a trabalhar nessa empresa. E a gente ficou orando e aí eu senti que, sabe, quando você ora e Deus assim, ó, a porta está aberta, mas não é para entrar nessa porta. E eu decidi com a Solange que eu não ia entrar nessa porta, que eu ia permanecer no emprego que eu estava. E aí era um projeto muito grande que essa empresa tinha recebido. E esse projeto, eles contrataram dezenas de programadores, engenheiros, eles montaram uma equipe muito grande. E aí, quando era para ser o dia que eles iam dar o início, tinha pessoas que tinham começado a trabalhar naquele dia. Eles marcaram uma reunião às 14 horas no auditório da empresa, todos os funcionários foram para lá. Tem um rapaz que ele viajou, ele foi contratado de uma outra cidade, ele pegou avião, ele foi para Curitiba, ele chegou naquele mesmo dia, ele chegou às 13 horas para começar a trabalhar, e a reunião era às 14, ele chegou em cima do laço para a reunião. Veio de uma outra cidade para trabalhar lá nessa empresa por causa desse projeto. Às 14 horas, na reunião, o presidente da companhia, que era da Alemanha, cancelou o projeto. E eles, naquele dia, mandaram todos os funcionários embora. E esse ia ser o meu destino, né? Eu ia trabalhar talvez 1 semana ou 2 semanas, e eu seria mandado embora, porque nem toda porta que se abre é uma porta que Deus quer que você entre. Pelo menos não, tem que entrar no momento certo. Não é só porque está aberta que a gente tem que acessar ela. E esse é o grande mistério, porque Paulo, de repente, né, o carcereiro estava lá, o carcereiro puxou a espada e o carcereiro ia se matar. E Paulo grita de dentro do cárcere, não faça nada, estamos todos aqui. Então não era só Paulo e Silas que ficaram lá, todos os presos permaneceram dentro do cárcere. E aí, quando Paulo fala com ele, o carcereiro entra lá dentro, o carcereiro pede uma luz, ele entra dentro do cárcere, ele verifica que está todo mundo lá, e ele tira Paulo e Silas para fora do cárcere. E por isso que eu digo que talvez a oração do Paulo e do Silas, porque todo mundo estava ouvindo a oração do Paulo e do Silas, eu acho que a oração do Paulo e do Silas tem alguma coisa a ver com esse terremoto. Por quê? Porque ninguém saiu. Por que ninguém saiu? E por que depois o carcereiro, ele se ajoelha diante de Paulo e de Silas e pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Com certeza aquilo que eles estavam orando e louvando já estava falando com o carcereiro, e não só com o carcereiro, mas com todos os presos. Porque em meio à tribulação, eles não deixaram de adorar e de falar daquele que eles criam e daquele que era poderoso para mudar a situação deles. E em meio à tribulação, as pessoas que estavam ao redor deles, também em tribulação, também em situações pior do que a deles, ouviram a palavra e também tiveram uma atitude semelhante a deles, de não sair por aquela porta que estava aberta naquele momento, porque não era o momento de sair. Mas quando eles saem por aquela porta, eles saem para pregar o evangelho para aquele carcereiro. E agora a coisa começa a acontecer, porque eu quero que você entenda, a porta que Deus abre, ela está ligada na nossa vida ao processo de Deus na nossa vida. Deus não abre uma porta para você, para que você simplesmente cresça e fique rico, ou para que você experimente do melhor. Não, Deus abre uma porta na sua vida para que você possa ser útil no reino. Deus abriu essa porta na vida de Paulo e de Silas, para que eles pudessem evangelizar aquele carcereiro. E eles saem e eles evangelizam o carcereiro. Ao evangelizar o carcereiro, eles recebem o que eles precisavam. Ao evangelizar o carcereiro, eles têm as suas feridas lavadas, eles recebem o curativo,
eles recebem aquilo que eles precisavam em relação ao ferimento deles, e eles são alimentados pelo carcereiro. Cara, isso é muito legal, porque quando Deus abre uma porta na sua vida e você usa essa porta para o reino, para o evangelho, você recebe cura e você recebe o seu sustento. Tudo vem a partir do momento em que você decide viver a sua vida em relação ao evangelho e não em relação aos seus sonhos e às suas vontades. Então, Paulo e Silas, eles só acessam essa porta quando há uma direção de Deus para que eles acessem aquela porta. Isso acontece a mesma coisa com Pedro, lá em Atos capítulo 12, o Pedro é preso, e o Pedro está de noite dentro da cadeia, e um anjo acorda o Pedro, Pedro, acorda. E aí quando Pedro olha, as algemas tinham caído, ele estava dormindo entre dois guardas. E o anjo tira Pedro de dentro, e o anjo vai caminhando com Pedro e passando por todas as guardas e todas as portas, e estava tudo aberto, e leva o Pedro até o lado de fora da prisão, e fala para o Pedro ir para casa. Por que o Pedro saiu? Porque o anjo falou que era para ele sair. Se o anjo libertasse o Pedro, mas ele não, Pedro, libertei você, mas é para ficar aí dentro, o que ele faria? Ele ficaria lá dentro. Porque nem toda porta que está aberta é uma porta que nós devemos acessar. Eu preciso saber o tempo certo, e eu preciso saber que se aquela porta ela é uma porta que glorifica o nome de Deus, se é uma porta que ela está ligada à obra do Senhor, se ela está ligada ao Evangelho, se ela está ligada com salvação de vidas, se ela está ligada à obra que o Senhor tem na minha vida, tudo que eu vou fazer, eu preciso pensar na igreja. Eu estava lendo esses dias um livro do Kenneth Hagin, que é um pastor norte-americano, e ele fala de uma situação que ele viveu, de uma família que chegou na igreja dele, a igreja dele chamava Igreja do Evangelho Pleno, e essa família, quando chegou na igreja, o filho deste homem, ele tinha uma doença incurável, e através de oração, aquele menino foi curado. E não só ele foi curado, como este homem que chegou desempregado, ele conseguiu um emprego, ele cresceu no emprego, restaurou sua família. Então, esse homem estava experimentando inúmeras bênçãos do Senhor. E, de repente, esse homem recebeu uma proposta para ganhar 50% acima do que ele já ganhava em uma outra cidade. E ele veio conversar com o pastor. Pastor, eu recebi uma proposta para ir para outra cidade, assim, assim. E o pastor perguntou para ele, lá você tem uma igreja para participar? Eu disse, não, por enquanto não tenho nenhuma igreja. Você sabe o que aconteceu com você e porque o que a igreja fez na sua vida. E você está disposto a abrir mão de tudo que a igreja fez na sua vida por causa de um salário melhor? Este homem acabou decidindo não mudar da cidade e permanecer na mesma cidade, porque ele entendeu que a obra do Senhor para ele estava ligada àquela cidade e não à outra, naquele momento. Então nós precisamos ter uma clareza de Deus se a porta que se abre, ela está ligada à obra do Senhor na nossa vida ou não. Porque eu corro o risco de dar passos em relação a portas que estão se abrindo e me distanciar do Senhor, mesmo quando o Senhor abre uma porta. Muitas vezes, assim, pode parecer estranho, né? Mas o Senhor abriu a porta da prisão. Mas ele abriu porque ele tinha um propósito em a porta estar aberta e impactar a vida do carcereiro, de que aqueles homens que estavam lá dentro não acessaram essa porta aberta. Você entende que tudo que acontece na sua vida está ligado com a proclamação do Evangelho. Se você entender isso, você vai viver o melhor de Deus. Você vai experimentar o melhor de Deus. Então, eles acessaram a porta no momento adequado para a vida deles, para a vida do Evangelho, para aquilo que o Evangelho estava sendo pregado na vida daquele carcereiro. E não só o carcereiro foi impactado, mas toda a família do carcereiro. E eu quero dizer para você, querido, que depois Paulo escreve uma carta à igreja de Filipenses. E eu tenho certeza, eu gosto de ficar pensando, imaginando essas coisas assim, né, como que as igrejas eram e tudo mais, mas eu tenho certeza que esse carcereiro estava com toda a sua família participando da igreja, e essa carta que foi escrita por Paulo aos Filipenses incluía o carcereiro, porque foi uma família que foi salva pela pregação do evangelho naquela cidade, como fruto da obediência, do louvor e da adoração de Paulo e Silas, mesmo em meio à tribulação. Então, o desafio para você hoje é que você, em meio à tribulação, não importa qual a tribulação que esteja atingindo a sua casa nessa noite, você adore, você ore, você viva para o Evangelho. E eu tenho certeza que Deus vai abrir portas na sua vida, que são portas dele, e que no momento certo ele vai conduzir você para você passar por essas portas e para você poder experimentar o melhor dele na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, meus amados de Curitiba. Não vou me delongar muito. E eu queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês e que, no momento oportuno,
poderemos estar aí com vocês de novo pregando de forma presencial e que no meio dessa tribulação que nós temos passado, o Senhor manifeste a glória e a graça dele sobre a sua vida, sobre a sua família, que você experimente o melhor de Deus, no nome de Jesus. Nós queremos orar pela sua vida e depois você pode deixar uma mensagem lá nos comentários do vídeo e eu vou estar respondendo as mensagens, a gente vai estar conversando ainda através dos comentários do vídeo. Tem no YouTube também, no canal da Fonte Church aqui de Recife, nós fizemos a transmissão também aqui no YouTube. Então, se você quiser depois rever tudo que a gente está conversando aqui lá no YouTube ou no Facebook, você pode ficar à vontade. E eu quero fazer um convite para você também, de você se inscrever no nosso canal do YouTube, né, aqui de Recife, para que você também possa receber notificações de vídeos, palavras e tudo que a gente tem feito aqui em Recife e poder participar da nossa... Nós temos um desafio. O nosso líder da GR aqui, que é o Everton, ele fez um desafio que se nós chegarmos no nosso canal do YouTube a 500 inscritos, ele vai platinar a barba. Olha, vai ser top. E a gente está fazendo uma campanha para a gente chegar nos 500. Nós já chegamos em 260. Então, falta só 240, gente. Então, acessa lá o nosso canal do YouTube e se inscreve lá para a gente poder abençoar a vida do Everton e para abençoar também a igreja. Né? Hoje o YouTube é o nosso canal, né, que a gente pode... Eu não sei se você sabe, mas aqui em Recife nós estamos vivendo um lockdown, né, que é um isolamento social extremamente restrito. Né? Eu tive que sair na rua, eu fui parado já 2 vezes, né, para perguntar onde eu estava indo, tinha que apresentar documento. Né? Você não pode sair transitando na rua de qualquer jeito. Né? Os carros estão limitados, o trânsito de carros. E amanhã, aparentemente, vai acabar, né, esse lockdown. Então, para nós aqui em Recife, o YouTube e o Facebook têm sido a nossa ferramenta de culto. Então, nós queremos convidar você a participar aí, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, tá bom? Deixa eu orar com você e nós vamos encerrar o nosso culto essa noite. Pai, eu quero abençoar a vida desses irmãos de Curitiba. É uma igreja que nós amamos de todo o coração, uma igreja que nós participamos da plantação dela e conhecemos cada irmão, conhecemos as histórias e sabemos, Deus, que é uma igreja que tem lutado para permanecer firme e fiel ao Senhor. E eu te peço que o Senhor abençoe a vida do pastor Daniel, da pastora Aline, Deus, que eles tenham sabedoria do Senhor para conduzir essa igreja, para trazer a palavra do Senhor até essa igreja, para discipular, para multiplicar as células. Deus, nós pedimos por cada líder que tem permanecido firme nessa igreja, que o Senhor dê renovo de ânimo, que o Senhor derrame teu Espírito Santo sobre eles, que eles cresçam e que sejam uma igreja abençoada e abençoadora no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe você e logo, logo a gente se encontra, tá bom? Tchau, tchau. E nada irá existir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
teu nome.